Bom, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite, oportunidade. Na verdade, esse assunto saiu de uma conversa até bastante formal, né, com o Malcolm, que a gente estava conversando um pouco sobre marketing. E aí eu falei para ele que eu lembrava que tinha visto alguma coisa sobre um professor inglês que tinha feito pesquisas justamente sobre essa questão das marcas imperiais, né, as marcas monárquicas. Na verdade, acho que ele é o único no mundo que fez esse estudo. Então, muito do que eu trago são temas baseados nos trabalhos que ele fez. Ele tem uma história interessante porque ele conseguiu, com um grupo de outros acadêmicos, acesso primeiro à coroa sueca e começou a estudar, então, né, como é que a marca cresce, se desenvolve. E depois, como ele se tornou conhecido com esses primeiros estudos, ele foi convidado também pela família imperial inglesa, e aí ele fez uma série de trabalhos para entender melhor como que a marca inglesa funciona, né? Então, na verdade, o tema de hoje é muito mais a gente apresentar um pouco sobre as características da... Tá ok o microfone mais perto? Então, a ideia de hoje é mais apresentar um pouco do trabalho dele, né? Porque realmente não tem muitas referências, não tem muitos estudos sobre o assunto, né? Mas ele tem bastante coisa interessante e eu acho que a monarquia inglesa é um caso de excelência em termos de criação de marca, né? Na verdade, é uma monarquia milenar, são 42 reis, né? Sendo 36 homens e 6 mulheres. Então, que em um milênio construíram essa marca, é uma marca forte e é uma marca que, eu já posso dar um spoiler, né? Ela é muito admirada até hoje pelo todo... Eu morei na Inglaterra há alguns anos e deu para sentir de perto, né, como o povo inglês ainda entende a monarquia como parte do tecido social mesmo, né? Que eles se sentem representados, que não é um grupo de pessoas que tem um papel social muito forte, muito claro, e que a grande maioria da população entende que eles têm o seu papel hoje em dia, que é justamente uma das características que esse professor levantou, que é essa, ao mesmo tempo, né, que é uma característica também no mercado de luxo que eu estudo, é você saber manter a sua tradição com inovação, o que parece um paradoxo, né? Mas é o segredo das marcas de luxo e acho que monarquias são marcas de luxo também, né? Então você ao mesmo tempo tem que ter raízes. Marcas de luxo tem algumas com mais de 200 anos, né? Não é nada comparado com a inglesa, mas já é, a um certo ponto, longeva, né? E então essas marcas até hoje, mesmo tendo sido vendidas, já não tem mais o seu fundador, elas ainda se baseiam muito na história do fundador, nos seus valores, e de uma certa forma a maioria das monarquias também se baseiam nessas ideias, né? Então essa é a nossa agenda. Então, vou fazer uma apresentação rápida, falar um pouco sobre o que é marca. Eu tinha colocado um slide aqui que normalmente nos meus cursos eu peço para as pessoas se apresentar. Mas o Malcolm me falou que ia ter 10, 12 pessoas, estou vendo que tem bem mais, não vai dar tempo de todo mundo se apresentar. Então eu vou até pular esse slide. Mas eu queria saber só se tem alguém aqui que trabalha com marketing, trabalha com marcas. Você trabalha... Eu advogo marcas e patentes e sou perita também no assunto. Ah, legal. Era a minha segunda pergunta, quem é advogado de marcas? Tem mais alguém que é advogado? Lá atrás, na época dos meus estudos de faculdade. Opa! Ah, já tenho. Advogado e juiz, inclusive. Perfeito. Então não vai dar para todo mundo se apresentar, né, pela quantidade, mas vou pular esse slide. Mas eu vou falar um pouquinho o que é uma marca, né? Vocês que trabalham na área já devem ter uma boa noção. E depois eu vou falar um pouco do caso da monarquia britânica. E por fim, né, para fazer mais um fechamento, né, o que
a gente pode pensar para se criar uma marca forte, e aí a gente fecha com perguntas. Então, os slides, né? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, né? Se eu vou disponibilizar os slides, né? Então, é só vocês mandarem depois um e-mail que eu mando os slides para cada um conforme a demanda. E qualquer outra dúvida, né, também já me coloco à disposição, né, se quiser conversar sobre o assunto, se quiser conhecer um pouco mais, ou se quiser outros pontos sobre o meu trabalho. Então, como já foi gentilmente apresentado, né, eu tenho doutorado e mestrado pela FEA, um Master of Philosophy pela London Business School, fiz engenharia civil na Poli, fiz administração de empresas na FEA. Já fui professor, entrei na USP em 2005, foi quando o curso que eu estou, que é a Escola de Arte e Ciências Humanidades, que é o EASH. Então, é uma escola que está fazendo agora 20 anos, é a escola mais recente dentro da USP. E eu entrei logo no primeiro concurso que teve, então estou lá desde então. Mas antes disso, fui professor em várias outras escolas, de vez em quando faço cursos, palestras. Então, já fui professor nas principais escolas aqui da cidade de São Paulo, no interior, já dei cursos em outros lugares também. De 2010 para cá, me envolvi com o mercado de luxo, que é um mercado que também eu considero como uma excelência dentro de tanto produtos quanto serviços. Antes disso, fui consultor pela FIA, que é uma fundação ligada à FEA. Tenho a minha empresa que chama Markelangelo, foi criada em 2002, junto com minha esposa, que é designer. Então, eu cuido da parte de marketing, de estratégia. Ela trabalha com construção de marcas, construção de identidade, também a parte de design gráfico. A gente faz bastante livro para a área jurídica. A Liliana conhece de nome, conhece todos os grandes juristas aí que já escreveram, né? Seja de punho próprio, alguns com ghostwriter, né? Mas todos eles têm vários livros. Então, ao longo do tempo, eu fui me especializando em diversas áreas de marketing. Eu dou aula de marketing estratégico, marketing de serviços, e também trabalho com os diversos pontos de decisão do marketing, né? Formação de produto, preço, comunicação, gestão de pessoas, etc. E tem alguns livros já publicados dentro dessas áreas: marketing de serviços, marketing, vendas, pesquisa de marketing. E mais recentemente, meu último livro foi pela Palgrave americana, que é Marketing Luxury Services. É um livro sobre serviços de luxo, que é uma área que eu acho que é o futuro mesmo, os serviços, né? E luxo, como falei, é a excelência dentro do mercado. Esse é o slide que eu falei que eu ia pular, né? Para a gente, senão não vai dar tempo. E se alguém tiver interesse, né, depois com os slides vocês podem consultar. Minha sugestão são pelo menos esses 4 livros, são fora o meu, né, os outros 3 são referências da área de marketing, de marcas, para quem quiser conhecer mais o assunto, entender, principalmente a parte de gestão de estratégia, né? Então, uma parte do que eu trago hoje, né, que é a questão do que é a marca, como ela trabalha, como funciona, vai encontrar bem desenvolvido nesses livros, né? O Keller é um grande especialista, o Machado, que fez a tradução, é professor na FEA. O Kaffer é um professor francês que trabalha com marcas, com marketing, com luxo. O Kotler é muito conhecido na área de marketing. E eu coloco também algumas referências de artigos do Ballmer, que é aquele professor que eu comentei, né, esse que está aqui na direita. Ele já é aposentado da Brunel University, então ele que desenvolveu essa área de pesquisa e publicou. Aqui a gente tem 2, 4, 6 artigos, né, que são, a gente pode dizer que é o que existe hoje de referência para quem quiser entender especificamente marcas de monarquia, né? Então, marca é uma coisa que faz parte da vida das pessoas, todo mundo conhece marcas, né? A gente tem que só entender que marca, ela é um ser vivo. Na verdade, a marca, muita gente confunde com o logo, que é aquele nome na embalagem.
Mas a marca é uma construção simbólica. A marca é uma ideia que a gente coloca na cabeça das pessoas. Então, quando vocês veem nesse slide essa quantidade de marcas, cada uma delas traz uma lembrança específica para vocês. Pode ser que uma margarina lembre da infância, uma pasta de dente lembre de você de manhã, do que você fazia, mas a construção da marca é mostrar que ela entra na vida das pessoas, ela tem uma utilidade e ela é uma referência. E uma das vantagens de você ter uma marca forte é que ela protege aqueles que são bons produtores de produtos daqueles que não são. E em consequência, ajuda o consumidor, porque imagine se eles entrassem no supermercado onde todos os produtos tivessem caixinhas brancas sem nada escrito, né? O trabalho que vocês iam ter para encontrar aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês já encontraram antes e viram que era bom. Diga. Os dois primeiros pontos são difíceis de compreender. A marca é uma construção simbólica. Ela é um simbolismo na mente das pessoas, né? Um simbolismo na mente. Você teria um exemplo? Você que gosta de Coca-Cola. Sim. Ele tem... Coca-Cola é um líquido preto, esquisito, com um gosto muito estranho, né? Certo? Só que quando a gente fala de Coca-Cola, ninguém fala isso, né? O que as pessoas falam de Coca-Cola? Que é a lembrança dos momentos felizes, é a bebida da família, das festas, das reuniões, é aquela bebida que você reúne a família para as festas. Então, o que a Coca-Cola fez em 100 anos foi colocar na mente das pessoas que aquilo é uma coisa boa, que faz parte dos bons momentos da vida. E que, justamente, a Coca-Cola, de uma certa forma, é um produto mais tradicional. A Pepsi, quando quis concorrer, ela falou, nós somos a bebida do jovem, nós somos aquele... O teu pai bebe Coca-Cola, nós bebemos o Pepsi. Então criou essa ruptura. Eu lembro do slogan da Coca-Cola, em torno de 1954, a pausa que refresca. Isso, E eles vêm mudando esses slogans ao longo. As campanhas mudam isso, né? A marca permanece. Então, uma das coisas que a Coca-Cola conseguiu foi se tornar praticamente dona do Papai Noel, né? Papai Noel não era vermelho. Os ursos, tem todo os ursos polares. Mas o Papai Noel original era uma roupa cinza, né? Oi? Verde. Alguns falam verde, ou cinza. E como a cor da Coca-Cola é vermelho e branco, né? Eles começaram a associar Natal, Coca-Cola, Papai Noel. Mas é a marca que existe na memória, no imaginário? Isso, exatamente, no imaginário. Mas então ela não precisa ser criada, ela precisa ser apenas suscitada. Ela começa do zero, né? Coca-Cola, se a gente for pensar, né? Coca e cola não são duas coisas boas, né? Então você tem que começar a construir significados, associações, que as pessoas lembrem coisas positivas. Justamente, eu vou mostrar um slide que faz um cálculo de quanto valem as marcas. E a base é basicamente o quanto a pessoa lembra da marca e que associações que ela tem. Oi. Em Portugal, eu lembro que quando estive, tinha uns 13 anos, não havia Coca-Cola e não havia a palavra cola. Royal Crown. Sim. Porque ele também não gostava das palavras coca, né, que parece que em Portugal, eu não lembro se era em Portugal que o governo tinha uma época que era comunista e não queria Coca-Cola capitalista, né? Salazar, né? Parece que alguns... Não, teve alguns países que eu sei que aconteceu isso, porque o governo dizia que a Coca-Cola era símbolo de imperialismo do americano e que por isso era proibido Coca-Cola e eles usavam outros nomes. Porque tem essa associação também, né, que é o grande capitalista, malvado e tal, né? Mas você precisa construir. Qualquer marca que você começa, ela começa do vazio, né? Em inglês a gente usa um termo que é o empty vessel, o vaso vazio. Você tem que pôr conteúdo lá dentro. É só a gente pensar, por exemplo, Sony, né? O que quer dizer Sony? Sony não quer dizer nada, mas eles construíram no nosso imaginário o quê? O que vocês lembram quando eu digo Sony? Música, som, aparelhos. Aparelhos eletrônicos,
qualidade, japonês, Aparelhos de boa qualidade. de boa qualidade, né? Então eles fizeram essa construção repetindo, que é a base da propaganda, né? Você repete a mensagem várias vezes, que de uma forma que seja convincente, e as pessoas vão aprendendo, vão associando, e com o tempo ela incorpora aquela ideia, e essa ideia ela fica na nossa mente. Nosso cérebro, ele organiza nossas lembranças em caixinhas. Então, se você conseguir colocar a tua marca naquela caixinha que lembra refrescante, família, Natal, na hora que a pessoa pensa, ou ao contrário, na hora que ela pensa Natal, ela pensa em Coca-Cola. Essas associações vão nos dois sentidos. Então, todo trabalho de comunicação, ele funciona em cima dessa ideia, de que você vai através de algum canal de comunicação com a tua mensagem, e você começa a dizer, meu produto é isso, ele oferece. Normalmente o que você tem que fazer é dizer vantagens, né? Contar os benefícios. As pessoas só compram produtos quando elas acreditam que tem benefício e que o benefício vale mais do que aquilo que ela está pagando. Então, na hora que você olha para um produto e fala, nossa, isso é muito bom, é uma pechincha, eu estou pagando pouco por tudo que eu recebo. A pessoa começa a usar cada vez o produto, e nós temos um mecanismo de preguiça, né, mental, que é um mecanismo de economia de energia, que depois que a gente aprende como a coisa funciona, a gente tende a entrar na rotina e a gente não pensa mais em outras soluções, até que a marca decepcione a gente, até que ela crie algum problema, e aí você fala, mas aquilo que eu pensava, na verdade, eu tenho que procurar de novo. Senão seria uma loucura, né? Todo dia de manhã você acordar e pensar, será que eu estou usando a pasta de dente certa? Será que estou usando a escova certa, né? Então a gente entra nessa rotina, depois de um tempo, se a marca consegue convencer a gente que aquele produto tem a qualidade que a gente está buscando, né? Então, ela é construída ao longo do tempo, e o investimento que você faz de comunicação, ele acaba se refletindo no valor de marca, que aqui nesse gráfico, não sei se vai dar para ver, aqui estão as 100 marcas mais valiosas do mundo em 2024. Então a gente vê Microsoft, Google, Apple, e o interessante é que se a gente pegar a marca da monarquia inglesa, ela está avaliada em 71 bilhões de dólares. Porque a gente vai ver depois, né, que ela contribui principalmente para o turismo, né, inglês. Mas ela é uma marca muito forte, que tem uma lembrança muito presente, e que se ela entrasse nessa classificação de empresas, ela seria a 12ª no mundo. Ela é a marca mais valiosa da Inglaterra, mais do que qualquer banco inglês, seguradora. Ela vale mais do que... onde é que eu tinha posto isso? Voltar um pouco mais para frente. Ela vale mais do que a Tesla, vale mais do que a Toyota, vale mais do que a GM, uma série de empresas de automóveis. E ela é a construção, né, de todo esse trabalho aí de um milênio de essas associações simbólicas. Porque quando a gente vê o logo em si, né, o emblema em si, ele não vale nada. Tanto que a gente teve recentemente essa mudança, né? Saiu do Elizabeth para Charles III, e ele teve que construir. Eu trouxe algumas pesquisas que são interessantes, que mostram que a imagem do Charles não era muito boa entre a família real, até que a mãe faleceu e ele assumiu. É interessante que parece que na hora que ele assumiu, as pessoas entenderam mais o valor dele e subiu a avaliação positiva. Na hora porque isso gera exposição também, né? Agora ele está ali na frente, é ele que toma as decisões, é ele que fala. Antes ele era o príncipe, né? Agora ele é o rei. Isso é uma coisa que eu percebi muito na Inglaterra também, né? Eles têm um respeito muito grande por ser o rei, né? Então, poderia ter sido Harry, poderia ter sido William, mas como foi o Charles ele subiu muito. Então, construir a marca, né, é todo um trabalho. Então, você tem o nome, você tem o logotipo,
tem os valores da marca, né, que são esses, por exemplo, como eu falei no Coca-Cola, são valores familiares, né, das festas, dos momentos agradáveis, e todo o trabalho de comunicação. E o que você gasta de comunicação, uma boa parte acaba se incorporando ao valor da marca. O valor da marca é um cálculo contábil que começou a ser feito a partir dos anos 90, quando perceberam que para algumas empresas a marca valia mais do que todo o resto da empresa. Tem até uma piada que faziam, né, com a Coca-Cola, que dizia que se um dia o Bin Laden explodisse todas as fábricas de Coca-Cola, destruísse tudo que tivesse de Coca-Cola, no dia seguinte ia ter uma fila de gente com dinheiro na mão falando, eu estou aqui com dinheiro, vou investir em vocês, porque vale uma fortuna, né? Você ser um distribuidor, um produtor da Coca-Cola, fez muitas fortunas, né? Então, o valor da marca é muito grande. Para muitas marcas, hoje em dia, o que vale é essa lembrança, as associações que as pessoas têm da marca em si. No caso da monarquia, né, eles começam a trabalhar a marca desde... Aqui... Acho que é Vitória, se não me engano, 1800, isso. A partir da Rainha Vitória, a gente vê que eles começam a ter uma preocupação maior de criar o logotipo da rainha, né? E isso tem um peso forte, né? A associação da coroa, cada um também tem a sua coroa. Aqui tem uma evolução, né? Então aqui nós temos depois da rainha, aqui acho que é Eduardo VII, depois Jorge IV, Eduardo VIII, Jorge V, Elizabeth II e Carlos III. Então, cada um deles tem uma representação que torna ele um indivíduo diferenciado, mas dentro de um conjunto. Isso é um ponto importante também que eu vi do trabalho do professor, que é a família como um todo, que é a marca. Então, cada um deles tem um papel e tem um impacto na percepção. Tanto que teve alguns escândalos da família real que não foi da Rainha Elizabeth, né? Que a Elizabeth era sempre quem mantinha a melhor imagem, né? Mas os outros príncipes, de vez em quando, faziam algumas coisas erradas, mas isso prejudicava, de uma certa forma, a imagem da marca, né? Então, aqui, como eu falei, né, é uma marca global, reconhecida no mundo inteiro. Tem uma pesquisa que eu peguei que é interessante, que mostra qual é a apreciação positiva da Rainha Elizabeth, da família real, em todo o mundo, uns 20, 30 países diferentes. Dá para perceber que monarquia é algo valorizado globalmente, tem uma imagem positiva na grande maioria dos países no mundo. Então, alguns criticam, né, que a monarquia custa caro, que num momento de crise, de recessão, que gasta, e se fala muito das despesas, mas a contribuição da família real é muito grande. Tem essa estimativa de que, por ano, a família real contribui em torno de 1,7 bilhão de libras para a economia inglesa. E custa entre 70 e 100 milhões. Ou seja, ela traz uns 15 vezes de retorno, pelo menos, do que custa para manter palácio, segurança, né? Um custo hoje que tem crescido muito é a questão da segurança. Mas ainda assim, né, 60% das pessoas que visitam o Reino Unido vão em algum lugar relacionado à família real. Então, mais da metade do turismo inglês é baseado na coroa. O casamento do príncipe William, em uma semana, né, um fim de semana, atraiu 600 mil pessoas para Londres e gerou mais de 100 milhões de libras. Então, isso dá uma ideia, né, de a importância que a família real tem, né, no aspecto econômico, e depois a gente vai ver também na própria identidade do povo britânico, na imagem do povo. Tem uma pesquisa mais para frente que diz que quando você fala de família real, o inglês, a primeira coisa que ele pensa é que ele é de um país conservador e poderoso. E isso é visto como algo muito positivo para eles, que é uma coisa que
valoriza, né, que é uma das consequências da família. Né? O casamento do príncipe William trouxe em torno de 2 bilhões de pessoas de audiência. Então, isso dá quanto? Dá 1/4 da população do mundo, mais ou menos, né? Então, foi o principal evento do ano, a maior transmissão televisiva do ano. Transmitido para 160 países. E esse é um gráfico que eu achei interessante, porque ele mostra um pouco, né, o que é a coroa britânica. Né? Esse é um gráfico que ele faz, uma técnica de correlação, que ele pega características de perfil de cada rei e traça um infográfico, e que ele mostra, então, que de modo geral, se você quiser ser rei, é melhor ser homem do que mulher, né? São 36 homens contra 6 mulheres, mas tem 6 mulheres fortes também que conseguiram melhorar a imagem da coroa, sendo que, sem dúvida, a Rainha Elizabeth foi a principal. Tem um autor que traz uma ideia interessante, que ele diz que ser rei, né, é uma coisa muito masculina, muito forte, e que a contribuição das rainhas foi de amenizar a imagem e tornar até uma imagem mais pública, assim, mais suave, né? E ele fala, por exemplo, que ela introduziu as roupas com cores diferentes, aquele toque mais feminino na conversa, no relacionamento. Então, que a identidade, né, ela é construída pelo lado do homem, né, que é forte, mas também pelo lado feminino da leveza, né, do comportamento. Tem algumas estatísticas aqui, né, que na vida dela, para a gente ter uma ideia, né, que o quanto que ela trabalhou, são 26 mil dias, em que ela fez 650 investiduras, né, ou seja, entregou 650 títulos, participou de 4.000 aberturas do parlamento, 300.000 congratulações. Tem uma tradição na Inglaterra que quando você faz 100 anos, você recebe uma carta da rainha te dando os parabéns. Durante a vida dela, ela deu 300.000 parabéns para pessoas de mais de 100 anos. Pessoas que completaram 100 anos. E teve mais de 30 corgis, que são esses cachorrinhos que viraram símbolo, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque acabou também virando um pouco símbolo da realeza, aqueles cachorrinhos. Não sei se vocês já viram, estão nessa foto de baixo, né? Uma raça chamada corgi, que era uma raça desconhecida que ela popularizou, né? E ela entregou mais de... Onde é que está aqui? Ela participou de mais de 200 retratos oficiais e mais de 250.000 pessoas se fizeram fila para acompanhar o funeral dela. Então, e até como eu estava falando, né, como eu morei na Inglaterra, na época foi interessante, a BBC resolveu fazer uma semana de debate sobre a realeza, e eles faziam pesquisa todo dia para dizer como é que estava a popularidade. E nos primeiros dias, né, todo dia tinha um debate de um monarquista e um republicano, e nos primeiros dias estava dando mais ou menos empatado. Depois de uma semana de debate, deu quase 80% de pessoas favoráveis à monarquia. Ficou assim bastante claro, né, de que mesmo quando está meio adormecido, na hora que você estimula, né, o inglês ele apoia muito a monarquia, ele valoriza muito. E isso tem uma série de motivos. Então, monarquia em si é um modelo de governo muito antigo, né? A Casa Imperial é 600 a.C., e nós temos hoje em dia 43 monarquias no mundo. Um dado que eu achei interessante, né?
Esse é um estudo das economias mais estáveis no mundo. Se a gente pegar as 14 primeiras, 11 são monarquias. Monarquia, ela dá uma estabilidade econômica para o país assim que não tem igual mesmo, né? Não é aquela briga pelo poder para ser o presidente, para ser ministro e tudo mais, né? A monarquia dá uma estabilidade que com o parlamento daí você tem a participação também da população, mas o papel, né, do imperador é dar essa base, essa estabilidade, né, essa sensação de permanência. E isso gera, então, como eu estava comentando, né, todo um potencial econômico. Um aspecto interessante, né, existem mais de 800 produtos que possuem esse endosso, né, by appointment, que é gratuito. Né? Algumas pessoas pensam que é pago, né? E são empresas que fornecem produtos para a Casa Real e que recebem esse selo que dá uma garantia de qualidade, sendo que você não precisa pagar e a Casa Real paga pelos produtos. Alguns até dão desconto porque consideram que isso é um selo de qualidade, né? E vale por 5 anos. Então, está sempre sendo renovado, sempre atualizado, para dar essa garantia, né, de que continua tendo endosso, a qualidade está se mantendo. E são os produtos mais variados, né? Desses 800, tem peixaria, tem loja de sapato, de terno, tem gin, tem chá, ketchup, tem uma variedade enorme de produtos diferentes, né? E o interessante é que esse warranty não é dado para a loja, é dado para o diretor da loja, é algo pessoal. É a pessoa que se responsabiliza em receber o warranty e manter a qualidade, e a cada 5 anos volta, e se essa pessoa sai, tem que pôr uma outra e negociar e conversar, sempre para ter esse rigor, né, de padrão de qualidade. E aí existem assim milhares de produtos, né, associados com a família, né? Aqui eu peguei como um exemplo, tem um site só de produtos comemorativos da cerimônia de coroação do Rei Charles. Então, quem tiver interesse de lembranças pode entrar lá e comprar uma xícara, um conjunto de porcelana. Então, esse é o professor John Bomber, né? Ele é um professor que ele praticamente criou a área de marcas corporativas. Então ele começou estudando marcas de empresas como um todo e depois ele percebeu, ele viu uma entrevista que ele achou interessante da família real, dizendo que eles se tratam como a firma, the firm, ou seja, a família inteira entende que eles são um negócio, que ele é uma firma. E a firma tem que ter também um trabalho de criação de marca, de reputação, do mesmo jeito que qualquer outra empresa. Porque se, por exemplo, Nestlé tiver um produto com um problema, é toda a marca Nestlé que vai queimada, né? E isso vai ter um impacto forte nas vendas, né? Teve uma época que em Nova York teve um louco que estava ameaçando envenenar latas de... Eu não lembro se era Nescau ou se era o leite, né, o leite Nestlé. E a Nestlé tirou milhões de produtos das prateleiras e só depois que esse louco foi preso que eles voltaram a pôr os produtos de volta. Eles preferiram ter um prejuízo enorme, né, recolher todos os produtos, mas não deixar a marca se queimar. Então isso é uma preocupação das empresas e é uma preocupação que a família real percebeu também. Porque, no fundo, o que o trabalho dele mostra, né, é que essas marcas só se sustentam quando elas têm o suporte da população. Ela tem que ter esse apoio popular. E se a marca não mostra que ela tem relevância, que ela não mostra que ela tem uma contribuição, que ela faz parte da vida das pessoas, ela acaba sendo abandonada. E aí abre espaço para, no caso de monarquias, né, para grupos republicanos, para outros sistemas. Né? Então, isso que a gente fala, né, da marca é o que a gente chama da promessa de marca.
é o quanto que a marca promete que ela vai entregar de benefícios. No caso da monarquia também, ela faz uma série de promessas que as pessoas vendo que tem relevância, que tem validade, que tem credibilidade, elas apoiam. E tem a promessa política também, né? Que ele destaca, né, que do ponto de vista político, a monarquia tem o dever de dar o apoio ao governo. Então ela também tem que ter esse papel, né? Encorajar, aconselhar e alertar o governo em todos os momentos para direcionar para o que é o melhor para a sua população. Que é interessante, né? A Rainha Elizabeth foi uma rainha que foi assim diferenciada em muitos aspectos, né? E um deles interessante é que desde a época de princesa, na hora que ela assumiu, ela já entendeu muito bem esse papel dela. Então aqui tem uma passagem de uma declaração dela em 47, que foi quando ela assumiu, que ela já falou, quando ela fez o discurso, né? Declaro diante de todos vocês que toda a minha vida, seja ela longa ou curta, será dedicada ao seu serviço e ao serviço de nossa grande família imperial, a qual todos pertencemos. E isso ela seguiu a vida inteira, ela sempre trabalhou muito essa ideia. Minha vida eu dedico a servir o meu povo, a ajudar em tudo que é necessário, não importa se eu vou ver muito ou pouco, né? Acho que ela não imaginava que ia viver tanto, né? E faleceu com 96 anos, mas ela conseguiu manter ao longo do tempo, né? E o Baumer até fala, né? Ela entendia muito bem a base do marketing, que cliente é o rei, né? Que o cliente, no caso o povo, né? É a base de sustentação. Aliás, ela até falava que ele dizia que ela falava, né? Que ela entendia que existia um povo com uma rainha, e não uma rainha com um povo. E, então, com base nos estudos dele, ele montou um modelo que ele chama dos 5 R's, que ele diz que para uma monarquia ser uma marca forte, relevante, se sustentar, ela precisa ter 5 características, sendo que uma delas é hereditária e as outras 4 têm que ser trabalhadas. Então, a primeira, que ele é o royal, o real, ela tem que ter um status, né? Ou seja, tem que ter nascido, tem que ter uma tradição de sucessão, mas de modo geral os outros 4 são comportamentos. Você precisa ter um comportamento regal, né? Que é o régio, se comportar como rei, né? O tempo todo, inclusive, como eu falei, evitar aqueles escândalos, ser relevante, né? Então tem que ter um significado, tem que ter uma importância para o seu povo, tem que ser respeitado, então ele tem que ser visto como alguém importante, de contribuição, de valor, porque se ele não tiver o respeito, ele não vai ser colocado acima na posição, né, que ele vai ocupar. E o último ponto é responsivo, que é no sentido de que ele tem que saber se adaptar às mudanças, né? Que você não pode pegar a Rainha Vitória e trazer para hoje, porque hoje o mundo é totalmente diferente do que era no século XIX, e a cada momento você tem que entender o que está acontecendo no mundo, quais são os problemas, e trazer as soluções e buscar os melhores caminhos, né, para o povo. Então ele chamou desses 5 R's, né? Ele fala que o primeiro você nasce, mas os outros 4 você tem que trabalhar, e a Rainha Elizabeth trabalhou esses 4 pontos a vida inteira. Então o primeiro decorre de mesmo ela sendo uma pessoa em si diferenciada, né? O fato de ela ter nascido dá o endosso para o status especial que ela tinha. E o caso do comportamento régio, né, ele comenta sobre alguns faux pas, né, que a família real andou cometendo ao longo do tempo, né. Um deles famoso foi a relutância da Rainha Elizabeth de participar dos funerais da Diana, depois daquele acidente que teve, né, que a Diana tinha uma imagem muito positiva, né, como a rainha do povo, a princesa do povo, e que
como ela demorou a se colocar do lado, dentro do luto da população, né? Ela sofreu um desgaste que depois ela conseguiu recuperar. Teve um caso também que teve uma repercussão muito negativa, que foi alguns anos atrás. O príncipe Harry foi numa festa fantasia com um uniforme que lembrava o nazismo, né? E essa foto vazou, né? Então essa é uma das regras básicas, não existe festa privada, né? Qualquer lugar que você for hoje em dia tem alguém com celular. Até aquelas festas, né? No mercado de luxo tem algumas marcas que fazem festas que tem um cestinho na porta que você deixa todos os celulares lá, né? Aí as pessoas vão com 2, põem um na cestinha e dão um jeito de tirar fotografia dentro, né? Então, no mundo de hoje, a gente tem que saber lidar, né, com todas essas questões de mídias sociais, porque tem um impacto muito grande, além da questão dos boatos, né? Que é um outro assunto que eu tenho pesquisado também, né? Boato é uma espécie de náusea ao vácuo, que quando não tem informação, alguém inventa alguma coisa. Então você tem que fazer um trabalho muito grande de informação, de divulgação, de trabalho da sua identidade, porque qualquer coisa que você deixar em branco, alguém vai inventar uma história e vai completar. Então, tem um livro desse autor que eu comentei, do Kaffer, que é só sobre boatos, que ele chefiou um instituto de pesquisa e que mostra que boatos é muito antigo, e até ele conta os casos interessantes, que, por exemplo, na Segunda Guerra, na Alemanha, tinham vários boatos de que Churchill estava com câncer e ia morrer. E na Inglaterra tinham vários boatos que Hitler estava com câncer e ia morrer. Porque, por causa de todos os segredos, né, de guerra, não tinha muita informação e os boatos corriam soltos, né? Então isso ele fala nesse livro dele, né, que isso é característica de toda celebridade. Qualquer celebridade hoje em dia, as pessoas querem participar da vida. Ele criou até um termo que ele chama celebrofagia, que é a ideia de que os fãs querem consumir a celebridade. Se você não alimenta, eles te consomem. Se você não fala com eles, se você não conta as suas histórias. Então ele cita, por exemplo, o caso de uma cantora que não falava muito da vida dela e toda hora saiu o boato que ela estava grávida. Aí ela tinha que ir lá e explicar que não estava. Mas uma série de outros casos, né? Esse é um livro interessante também para conhecer, que é característica do mundo de hoje. Se você não alimenta e controla a sua informação, os boatos surgem, os mais absurdos, a gente não acredita o que as pessoas são capazes de inventar em termos de boato. Então, teve esse caso do Harry, teve o caso mais antigo da princesa Margaret, que tentou ter um namorado oculto, né, que depois acabou explodindo. Teve o caso do príncipe Andrews com a Ferguson, né, o divórcio. Mais recentemente teve o caso da Cat também, que eu não pus aqui, mas estou lembrando agora, que ela estava com câncer e demorou a dar informações e surgiu os mais variados boatos, né? Então você tem que se comportar bem e você tem que estar sempre trabalhando comunicação para evitar informações e repercussões negativas, né? Isso mostra que no imaginário do povo ainda há uma saúde, porque eles exigem um bom comportamento, não? Sim. E isso é uma barreira para as ideias republicanas e democráticas muito forte. Sim. E eu pergunto, senhor, eu creio que o povo inglês nisso é absolutamente extraordinário. Isso que o senhor chamava, creio, de imaginário. Eles têm o imaginário uma ideia ideal da monarquia, do monarca e da família. Que foi construído por aqueles 42 reis, né, em que em diferentes momentos cada um deu a sua contribuição para o imaginário, né? Em alguns momentos foram aqueles que foram para a batalha, em outros momentos foram aqueles que negociaram paz. E esses casos deploráveis afetam a imagem do rei hoje, o Carlos III. Sim, e de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se torna um pouco pública, vai começar, se ela não tomar cuidado, vai começar a aparecer informações negativas que surgem do nada.
E porque uma coisa que o Kaffer fala no livro, pode acontecer de forma espontânea e pode acontecer de forma intencional. Os seus oponentes políticos jogam também boatos. Então, por exemplo, monarquistas, os republicanos podem colocar boatos sobre a monarquia, dizendo que está gastando muito, né? Por exemplo, a gente vê muito isso na imprensa inglesa, né? Os jornais são mais de viés republicano, né? Eles só publicam qual é o custo da família real, não põem qual é a contribuição. Eu, quando fui pesquisar, né, encontrei muito mais, né, informações negativas, né? Mas falando, gasta 70 milhões, 100 milhões, mas poucos falam, traz 1,5 bilhão por ano. Então, é questão de... E isso mesmo com todo o trabalho que a monarquia faz. Tem um site que eu vou mostrar daqui a pouco, que tem um site que é só um domínio da coroa inglesa, só de divulgação. Então, eles falam, né, de como que o relacionamento, o apoio que eles dão para o exército, para a marinha, a caridade, né? Caridade é um trabalho importante, que mostra essa proximidade, mas você tem que falar que você foi, que você participou, que você ajudou, que tem um canal de YouTube só de divulgação de participação da realeza em eventos de caridade. Então eles têm todo esse trabalho de comunicação para trabalhar justamente esse imaginário, para não deixar que o negativo acabe superando o positivo. Houve alguma mensuração do valor da marca da monarquia britânica após a morte da rainha em relação ao que era e como está hoje? Ou não tem tanta pesquisa assim. Eu tive várias perguntas que eu andei pensando. Eu tentei também descobrir quanto vale as outras monarquias, né? A monarquia japonesa, mas esses eu não encontrei dados, não tem assim muita coisa. Por um lado, deu para achar assim, bastante coisa para levantar o assunto, trazer vários pontos interessantes, mas não tem assim tanta informação assim disponível. Daria para a gente fazer uma série de outras perguntas. Aí, justamente essa discussão leva a curiosidade de outras questões. Sim. Algo notável, professor? O último ponto, o responsivo. Inovação com raiz na tradição. O nome tradição é usadíssimo nas marcas. Mas é porque tem um conceito muito forte, né? Muito forte. As pessoas, quando você fala tradição, as pessoas já trazem uma série de associações. Então fica fácil você falar. Tem inovação também. São duas palavras fortes. Inovação também? Também. Se eu falar que eu sou inovador, todo mundo tende, já imagina algumas coisas. Há uma contradição. Sim, como eu disse, tem um paradoxo, É um paradoxo. mas que quem trabalha nessa área tem que resolver. Como é que você resolve isso, né? Eu tenho um exemplo interessante que eu uso nos meus cursos de luxo, que é da joalheria Van Cleef & Arpels. Eles têm um relógio, que é um relógio de bolso, que é de 1925. É um relógio que só eles têm a tecnologia que chama hora por demanda. Então os ponteiros não ficam andando, eles ficam parados, quando você aperta o botão, os ponteiros se mexem para marcar a hora e depois eles voltam. E esse relógio, eles fizeram uma versão em 2015 de uma bailarina usando basicamente o mesmo mecanismo com alguns aperfeiçoamentos que eles fazem menção há 90 anos atrás, mas com uma ideia nova. Então, em vez de ser aquele mandarim que mexia o braço e apontava, agora são as abas da saia da bailarina que marca a hora. Um outro que eles lançaram uns anos depois é um que tem dois namorados dos dois lados de uma ponte, e que na hora que você aperta, eles vão indo, e se você apertar meia-noite, eles se juntam e se beijam, daí eles voltam. Então são tecnologias centenárias, mas em modelos que parecem extremamente inovadores, porque ninguém consegue fazer igual. E custa um bom dinheirinho. Em oposição à tradição, né? Eles vão na tradição
para resgatar algo que eles já fazem há 90 anos, mas ao mesmo tempo eles fazem uma coisa nova e diferente. Esse relógio é uma curiosidade, quase uma brincadeira infantil. Sim, custa $100 mil e toda vez que vem para cá o pessoal compra. Que o mercado de luxo é um mundo à parte também, né? Mas não é tão caro, tem coisas bem mais caras dele até. Mas é só um exemplo que eu uso para mostrar que 90 anos depois eles conseguem trabalhar a inovação que eles têm, né? Trazendo algo diferente, uma aplicação diferente do que eles fazem, mas indo na raiz. Isso é se a gente pegar, por exemplo, o Louis Vuitton, né? A origem deles é um maleiro, ele foi o maleiro do rei. Então, até hoje, eles fazem malas, mas eles adaptam. Hoje as malas já são bem diferentes do que eram na época do Luís XIV, se não me engano, que foi maleiro. O que ele teve de inovação na época foi que os baús, na época das carruagens, os baús tinham a tampa baulada, que era para você amarrar do lado de fora, né? Aí as pessoas passaram a viajar de navio, e no navio ficava difícil de você empilhar baús por causa do abaulado. Então ele criou uma tampa reta, que facilitava o empilhamento. Então essa foi a inovação que ele criou, de se adaptar ao novo sistema de transporte, trens e navios, onde o armazenamento era diferente. Mas a qualidade, o acabamento, o cuidado, né, de um produto para o rei, né, digno de um rei, continua valendo. Então, esses 5 pontos ali, o senhor chama de 5R? Isso... Ou ações, são ações? Você chama ações? Não, são 5 características que precisa trabalhar. Isso é o professor, o Bauman, que trouxe. A análise que ele fez das duas realezas, né, ele falou, uma marca forte monárquica, ele tem essas 5 características. O senhor se lembra de algum exemplo de uma certa marca, mudando uma característica, ela melhorou ou piorou? O senhor teria algum exemplo? Tem muitos casos, né? Na marca de luxo, né? Um caso interessante da Gucci. Gucci é uma empresa que era familiar, foi vendida para o grupo Kering, e ela representa 55% mais ou menos do faturamento do grupo. Então é diferente do Louis Vuitton, que são 72 marcas, é bem diluído. No caso da Gucci, quando a Gucci cai, o grupo inteiro cai. E em 2014, eles passaram por uma crise porque eles tinham produtos que estavam sendo considerados velhos, ultrapassados. Eles mudaram o estilista, ele entrou com uma série de novas roupas mais adequadas ao tempo, teve um grande crescimento. Agora, de 2 anos para cá, eles começaram a ter crise de novo e estão trocando estilista de novo, que é justamente para trazer alguém com ideias frescas, né? Mas sempre amarrado na tradição. Então, eles têm o produto mais icônico deles é um sapato, um tipo loafer, que foi feito nos anos 50. Todo ano eles lançam uma versão desse sapato que é baseado naquele mesmo modelo de 50 e pouco, 55, se não me engano. Então, mas todo ano eles mudam alguma coisinha, mas mantém a tradição. Aquele é o carro-chefe deles. Da Ferragamo também, o sapato que vende mais é um sapato... O Ferragamo, quando começou a trabalhar, ele viu que ele não entendia muito de pé. Ele foi fazer uma pós nos Estados Unidos de anatomia do pé. E aí, quando ele voltou, ele começou a desenhar sapatos que ajustavam muito mais. Então, nos anos 50, quando ele voltou para a Itália, ele fez um sapato que é a mesma coisa. Se for na loja hoje, todo ano tem um modelo novo e justamente o vendedor vai te dizer, esse daqui é o sapato inspirado no original que o Ferragamo desenvolveu quando voltou aos Estados Unidos. Então tem a tradição e tem a inovação. Novas técnicas de preparação de sapato que foram sendo desenvolvidas vai incorporando. Mas o estilo, o sapato em si é baseado naquele dos anos 50. E esse é como... O senhor percebeu muito bem que isso é um paradoxo. Esse é o grande desafio, um dos grandes desafios da marca de luxo. Equilibrar a inovação com tradição. Você tem que ir nas suas raízes o tempo todo. Toda vez que uma marca, no caso da Gucci, das outras, caíram as vendas, deu certo quando eles pararam e falaram qual é a minha raiz, da onde eu venho, o que eu sei fazer bem. E aí eu acho uma nova forma de fazer aquilo que eu sei fazer bem.
Então essa aqui é essa base do responsivo. Nós estamos com quase 1 hora aqui, vamos acelerar um pouco. Bom, aqui são algumas outras formas, né? A monarquia inglesa é um caso à parte, né? Porque tem muita história, muita tradição, muito dinheiro, muito tempo, né? Então, realmente é uma marca muito forte. A gente vai ter muitas coisas que ajudam a construir a identidade, né? Desfiles, né? Aliás, tem uma coisa interessante também que eu estou lembrando agora de uma reportagem. Eles criam constantemente coisas tradicionais. Então, desfiles, eventos, datas comemorativas, não tem 300, 500, 800 anos. Às vezes tem 40, 50 anos. Eles estão sempre criando alguma coisa que tem uma raiz na tradição e que de 10, 20 anos depois as pessoas acham que aquilo existe desde o rei William, né? Desde 1066. Aqui o caso específico da coroação do rei Charles, né? 2.200 convidados, mais de 100 líderes mundiais, audiência de 2 bilhões de pessoas, 125 países, teve um custo de 72 milhões, mas estima-se que trouxe mais de 4 milhões de turistas e gerou adicionais 200 milhões de libras para a economia inglesa. Então, realmente é uma empresa, né? Uma empresa de porte mundial, uma das marcas mais fortes do mundo, né? E cada um desses elementos vai ajudando a construir um pouco mais, né? Por isso que até hoje o desfile é na carruagem, as roupas são as tradicionais, a cerimônia da coroação é muito bonita, né? E muito clássica, né? Muito tradicional, tem muito simbolismo. Assistindo, né, com a narração da BBC é bem interessante porque o comentarista conhece todo o simbolismo, né? Mas de volta mais uma vez, né, o simbólico, o imaginário, né? Então ele vai explicando, e toda vez que as pessoas assistem a coroação, né, elas vão reforçando na mente dela quais são aquelas ideias, o que representa os bispos, as roupas, cada um daqueles detalhes, né? Aqui é o site da monarquia, né? Esse é o principal deles e é um site de notícias, né? Que todo dia estão alimentando com reportagens, o que a família está fazendo. Esse é um site, mas aqui do lado dá para ver, né? Que eles estão presentes nas principais mídias sociais. Então nós temos aqui o Facebook, tem o Instagram, o Twitter. Então esse é um trabalho importante também, né? De comunicação para essa construção. E aqui algumas pesquisas, né, que eu encontrei. A maioria das pesquisas são pagas, né, mas como eu não tinha patrocínio, eu trago só as que estão disponíveis na internet, né. Mas essa é aquela pesquisa que eu falei, né, a lembrança, o que as pessoas associam quando você diz que você é um inglês que está ligado à monarquia, né. Então, dois fatores mais fortes são tradição e poder. E depois vem uma sociedade desigual, mas também vem uma sociedade democrática, e isso já num nível bem mais baixo, né? E aqui é interessante porque antes da coroação, né, a gente vê o ranking de popularidade, a Rainha Elizabeth está lá em cima disparada, né? Príncipe William, na época, essa pesquisa é de 18, se não me engano. Príncipe Charles estava bem baixo, mas depois que subiu ao trono, né, ele melhorou bastante. A própria marca acaba, de uma certa forma, tornando a imagem dele mais positiva também. Aqui é uma pesquisa que em diversos países, né, eu até separei o Brasil, que eu achei interessante, né, aqui eu tentei fazer um paralelo entre monarquia e a Rainha Elizabeth, né? Se a gente pode dizer que o fato da popularidade da Rainha Elizabeth refletiria a popularidade da monarquia. E o Brasil está entre alguns dos países onde tem uma imagem mais positiva. Aqui é interessante, né? Os dois que têm imagem mais positiva é a Hungria. Então, não sei se talvez para o Império Austro-Húngaro ou algum tipo de memória que ainda fica, né? E na Índia. A Índia também foi um império, né? Os Marajás, então talvez por isso. E também não marquei aqui, mas interessante a China. A China tem também uma imagem bastante positiva.
Aí eu estava lembrando de uma época que estava conversando com os amigos que foram para a China e eles estavam falando que eles ouviram por lá que, na verdade, uma boa parte dos que estão no Partido Chinês hoje são de família da antiga nobreza chinesa, que é um pessoal que conseguiu se encaixar no Partido Comunista, né? E que continua no poder, porque são famílias que foram treinadas para viver no poder, né? Então, quando o poder mudou, eles souberam entrar, né? E aí eu estava lembrando que a China tem uma história bastante antiga também, né? De império. Então, talvez por isso, né, tenha essa imagem. Aí, nos seus detalhes, talvez de repente até o Partido Comunista tenha conseguido criar um paralelo entre o partido e família imperial, alguma coisa que tenha tornado eles mais aceitáveis. Enfim, né, é uma outra discussão, não tenho tantas informações. Mas é curioso, né, que na China a Rainha Elizabeth tem uma imagem tão positiva. Aqui mais algumas pesquisas, né, de imagem positiva, neutra e negativa. O príncipe Charles antes também, ele estava por último, aqui abaixo até da Meghan, né, que hoje eu acredito que a Meghan deve estar lá embaixo mesmo. Né? E o Charles subiu, né, a rainha, a família real como um todo. Aqui também a avaliação positiva, né, que separei no Brasil. Esse é o ranking, né, dos países onde é mais popular para o menos popular. Então o Brasil está relativamente aí nos top 5, top 10, né, no máximo. Então, de modo geral, comparado com outros países, a monarquia ainda tem uma parcela que não é muito grande, mas tem uma imagem positiva. Futuro da monarquia. Então, está caindo um pouco ao longo do tempo, né? Não sei se por questionamento à monarquia ou porque a Rainha Elizabeth era uma pessoa de imagem muito forte, né? Então, pelo fato de ela ter falecido, talvez tenha abalado um pouco a imagem. Mas caiu pouca coisa, né? A gente vê entre 18 e 21, tem uma queda de 2% aqui é se a Inglaterra estaria melhor, igual ou pior se a monarquia fosse abolida. Então, a grande maioria ainda continua achando que a Inglaterra pioraria se a monarquia fosse abolida. E aqui dividido por idade, né, aquilo que a gente já pode imaginar, jovens e de esquerda são os que menos valorizam, têm a imagem mais negativa da monarquia. Ou seja, conforme as pessoas vão envelhecendo, vão ficando mais sábias e aí mudam de opinião, né? Tem aquela frase, né, que o humorista falava: se você não foi comunista quando jovem, você perdeu a oportunidade; se você é comunista como velho, você está perdendo o resto da vida, né? É uma coisa assim que ele falava. Já passou um momento, né? Aqui é interessante porque nessa pergunta, né, a maioria das pessoas acham que monarquia ainda é algo que se encaixa dentro da vida moderna. Então é algo que está dentro da modernidade, só uma parcela bem pequena que é contra. E essa já é uma pesquisa mais recente que diz que, de modo geral, essa é uma pesquisa feita mês a mês aí nos últimos 2 anos, se o rei Charles está fazendo um bom trabalho, neutro ou negativo. E está ali em torno de 50%, 55%. A grande maioria, então, ainda considera, né, de 22 para cá, né, dá para dizer até que teve um certo crescimento. Ou seja, ele talvez esteja aprendendo no trabalho, né, como usam a expressão, mas parece que está dando certo, né, está conseguindo manter. Então, estamos chegando aqui no fim, né? E o Balmer, né, uma das conclusões dos artigos dele, como é que ficaria a monarquia agora com o rei Charles III? Ele diz que justamente ele vai ser alguém que vai trazer continuidade e mudança. Então ele trouxe bem aquela ideia que estava comentando agora há pouco, né? Ele tem que manter continuidade, mas ele está trazendo alguns temas que ele já trazia como príncipe antes, né? Que se tornaram marca dele,
são principalmente essa questão da sustentabilidade, da crise ambiental, que é algo que ele bate bastante, né, já há muito tempo. Então, com isso, ele consegue essa associação mais contemporânea, né? Ele comenta também, né, que a imagem da monarquia se tornou um pouco mais suave, mais feminizada com a rainha Elizabeth. E aqui são os slides mais do fechamento, né, sobre monarquia em si, né, e pensar que a ideia em si não era entrar numa discussão, né, de o que se pode fazer com a marca da monarquia brasileira, porque são mundos à parte, né, são muito diferentes, né, é um caso de excelência que a gente pode entender melhor como funciona, mas aqui no caso da monarquia brasileira ainda tem todo um trabalho grande pela frente, né, de construção. Construção de marca é um trabalho bastante amplo, envolve uma série de fatores, né, então desde a criação do logotipo, identidade, mas também as associações, né, com quais são os valores, qual é a personalidade da marca, qual é o tom de voz. Não, tom de voz não é se fala alto ou baixo, mas se fala com firmeza, se fala com autoridade, se fala com suavidade, se fala de uma forma mais aconselhadora, uma forma mais paternalista. Que canais de comunicação que devem ser acionados, né? Hoje em dia, qualquer trabalho assim, de comunicação envolve pelo menos uns 20 canais de comunicação diferentes, né? Diversas mídias sociais, diversas formas de comunicação, impressa, digital. Então, é um trabalho grande de coordenação. Nós temos outras marcas que você associa, né? Então, você pode ter a marca Casa Imperial, Família Imperial, o Príncipe, o Rei, a família. Tem várias formas de trabalhar essa identidade. Aqui uma coisa que eu vejo que talvez seja talvez seja esse reflexo de falta de comunicação. Eu achei essa notícia, mas eu nunca ouvi falar mais nada sobre ela, que tem um projeto de lei que está em votação para fazer um plebiscito para a monarquia agora no ano que vem. E eu não ouço falar disso em nenhum lugar, né? Então eu acho que é um exemplo assim de que mostra que precisa ter um trabalho de comunicação, né, em diversos aspectos, até para aproveitar. Aqui é um projeto de lei, a gente não sabe ainda se vai ser aprovado ou não, né? Até que já vai ficando cada vez mais próximo. Não sei se eu comentei com o Malcolm, né? Você sabe se teve andamento esse? O que eu sei está caminhando, né? Tá. Existe uma outra proposta para 27. Mudou para a questão 27. é a seguinte, é importante a gente entender a própria notícia. Uhum. Vai analisar uma sugestão legislativa. É que isso é do ano passado, Mas até agora nada andou. Há um comunicado da Casa Imperial sobre isso, inclusive, que já foi largamente divulgado, não é, sobre a posição da Casa Imperial, mas nós que estamos lá sou assessora do Dom Silíbia, que é deputado federal, Sim. assim como o Eduardo, então nada caminhou ainda, sabe? Não há nenhum encaminhamento. E nós temos uma postura, porque nós precisamos, inclusive, muito dessa sua palestra, porque dependendo do que nós ouvimos, é uma questão também de se mobilizar algumas ações para a criação de uma marca, para que a gente possa... Marca você tem que trabalhar e criar, isso não tem outra opção, senão você não existe. Se não tem uma marca, é aquilo que eu falei, é uma caixa branca, né, no supermercado, que você olha para ela, mas você não sabe o que tem dentro, né? Então, se você não puser o conteúdo, se puser o teu nome, puser a tua identificação, as pessoas não vão saber que existe, né? Então, sempre tem que fazer esse trabalho, isso para qualquer para qualquer empresa, né, qualquer marca. Desculpa, agora eu tenho essa sugestão legislativa. Ela foi para o senador Romário, ele devolveu, então ela não foi em frente. E as últimas notícias que nós tivemos não são do ano passado, são deste ano. Que haveria, da ministra Damares, senadora Damares, de que ela iria examinar. Só isso. Não, eu trago mais assim só como... trago mais como exemplo, né, de que é um evento que tem
mas que eu acho que não atingiu o domínio público, no sentido assim de ter uma ampla divulgação. Aqui eu peguei também uma outra pesquisa, como eu falei, nem sempre as pesquisas são muito atuais, né? Essa foi uma de 17, em que eles saiu na Gazeta do Povo, e que diz que em torno de 11% das pessoas seriam favoráveis à volta da monarquia. Então ainda é um número bem baixo, né? Que acho que também reflete essa fragilidade da marca, né? A necessidade de um trabalho maior de divulgação. E aí, a partir, como eu falei, né? Se você não fizer o trabalho da marca, fica difícil todas as outras ações, né? Porque na verdade isso originou de uma conversa com Malcolm, né? Sobre criação de propriedades, criação de marcas, mas as pessoas só pagam se elas enxergam valor. E se você não sabe, né? Porque eu acho que aqui diz que 80% disseram que são contra a restauração. Então, se elas são contra, elas não vão comprar produtos que tenham a marca da monarquia, né? Os outros 15% sim, que é uma das regras, né, de marketing. Primeiro a gente trabalha com quem gosta da gente e oferece, então vira um produto de nicho, né, vira um produto mais de luxo, e aí aos poucos você vai trabalhando e vai construindo a marca. Mas toda marca precisa desse esforço de comunicação por trás, né? E para reverter esse tipo, quando você tem um grupo grande de pessoas que tem uma posição contra, né? O mais difícil é você mudar a opinião de uma pessoa. Então o ideal é você começar trabalhando com quem tem a mesma opinião e depois buscar os neutros. E depois... Professor, Sim. a propósito do plebiscito 2026, evidentemente que a ideia do plebiscito não é má, mas para que um plebiscito seja autêntico, é indispensável que haja uma campanha de esclarecimento da opinião pública à altura da grande mudança que está propondo. Uhum. Mas a experiência que nós tivemos no plebiscito anterior é que em todos os debates em que os monarquistas se enfrentaram aos republicanos em pé de igualdade, fazia-se no fim do debate um plebiscito simulado e vencia a monarquia. Não só o debate que eu participei, mas o debate que os monarquistas participaram em geral. Havia um menino em Belo Horizonte que enfrentou o Francisco Pereira, que era um vice-presidente. Sim. No fim, aquele rapazinho, tinha 16, 17 anos, teve a bandeira ao seu lado. Sim. E acontece o seguinte, que, de fato, nós temos do nosso lado, quer dizer, o professor Pinto Vieira deu uma coisa verdadeira. A República Amarela e a monarquia é dourada. Já tem uma diferença fundamental. Depois outra coisa existia, a monarquia é um sonho, a República é um pesadelo. E nós estamos vivendo esse pesadelo. Então, o que era indispensável era tempo e possibilidade de fazer uma campanha de esclarecimento à altura da alternativa que está sendo posta para os brasileiros. Isso é que, por enquanto, não está havendo. Além de mais, 2026 coincide com as eleições presidenciais. E as eleições presidenciais, segundo autores americanos, são muito interessantes, uma revolução presidencial é uma revolução, praticamente uma eleição presidencial, é uma guerra civil na nação. Termina a eleição, metade estão contentes, metade estão frustrados, metade estão conformados. E é o que acontece em geral. Quer dizer, nós temos do nosso lado que é a hora natural das coisas. Porque Deus não fez as coisas de uma forma republicana. A primeira da monarquia, a família. O pai é rei, a mãe é rainha, e os filhos são herdeiros. É o natural. Numa fazenda, o fazendeiro é um pequeno rei. Na padaria, o portuguesão, na sua caixa registradora, que nem o trono dele. Isso é a hora natural das coisas. Agora, a república é uma espécie de ilusão, mas que, havendo uma campanha de esclarecimento, se muda facilmente. Foi a experiência que nós tivemos em 93. Todos os debates que nós tivemos republicanos, no fim, fazer um debate simular, um representante simular, e vencer a monarquia. Eu, naquela ocasião, faria até o PT. No fim, tem uma grande campanha. Então, até esse é um assunto assim que eu vi que seria bastante controverso. Eu não quis trazer soluções, só quis levantar perguntas. E até para fechar, eu nem fechei com uma frase minha, eu escolhi a do seu pai.
Que ele dizia, né, a monarquia só volta pela vontade popular, pois só assim será legítima. Sim, então. Acho que isso resume assim, a mensagem que eu queria trazer. Né? Você tem que trabalhar, fazer esse trabalho de popularização num nível bastante amplo, mais tempo, que é um trabalho... que nos falta, exato, e nos falta sempre. Exatamente. É um trabalho longo, né, que pode ser que nem seja dessa geração. Mas o tempo vem, porque hoje em dia o brasileiro está agredido pela realidade. Porque está tudo no farto com as eleições e com a república. E com a ditadura. Eu costumo perguntar muitas vezes, as pessoas me perguntam assim, há uma possibilidade da volta à monarquia? Eu faço perguntas em entrevistas. Primeiro me pergunta, eu pergunto ao repórter, eu faço uma pergunta para você. Você, como assim? Algum brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo? Quer dizer, é questão de tempo, quer dizer, nós temos que saber, esperar o momento. 26, o risco que eu vejo é que seja mais uma derrota que a pessoa está vendo assim, está consolidada a República. Não se põe mais é um risco. É um risco. Nós temos que ter tempo para preparar a opinião pública, como nós vemos fazendo, na medida dos nossos meios. Mas é evidente que se houvesse, porque a alma das pessoas não é republicana. Dessa pesquisa eu achei interessante, porque realmente tem uma parcela, a gente tem os contras, os neutros e os favoráveis. Existe uma parcela significativa. A ordem natural das coisas não é republicana, com poucas pesquisas, né? Pois não. O senhor mostrou aqui, assim, esse charme maravilhoso, a monarquia tem algo transcendente que a república não tem. As pessoas aprendem desde pequeno contos de fadas, das princesas, dos príncipes, do rei bom, do rei mau. Então, essas são histórias que estão no imaginário das pessoas, né? Eu queria fazer uma pergunta. Dom Bertrand e professor, sem querer fazer propaganda, autopropaganda, inclusive, porque a coisa agora já se move sem eu tocar muito nela. Mas há 10 anos o Dom Bertrand deve lembrar que um jovem monarquista veio à nossa casa trazendo uma proposta que foi colocada em prática da monarquia entrar nas redes sociais. O trabalho já tem, não sei se o professor chegou a ter a oportunidade de ver as redes Eu vi algumas coisas, sim. O crescimento mais círculos monárquicos. Não, existe uma rede social da pró-monarquia. É isso, da pró-monarquia também, é verdade. Dos dois, eu vi dos dois. Pró-monarquia e círculos monárquicos. E todo esse trabalho, e mais o do Luiz Felipe. E todo esse trabalho ele foi crescimento orgânico. Nós não patrocinamos publicações, nada. São pessoas que vêm a ver o trabalho que tem sido feito da monarquia. E parte disso que o professor falou já está presente lá. Há uma identidade, há uma marca, há um logo, há cores, há o tom de fala, todos eles passando por aprovação da diretoria da monarquia. Então, as redes sociais são mantidas hoje em dia, e também que o professor Dr. Nelson trouxe, existe já toda uma inovação com relação à tradição. Há uma língua. Porque a tradição não é estacionária. Sim. No passado, aperfeiçoar no presente e projetar no futuro. O que nos falta, talvez, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, já há 10 anos que a gente está fazendo, já mudou muita coisa. As redes sociais já mudaram, ninguém mais vê Facebook, por exemplo. Mas é um trabalho de formiguinha que a gente faz e a gente precisa de mais disseminação. Sim. Não, eu não quis, como eu falei, eu não queria fazer um diagnóstico, até porque eu não conheço a fundo o assunto. Então, por isso que o meu foco foi mostrar o case dos ingleses e mostrar tudo o que eles conseguem fazer, né, como seria no nível ideal de excelência. Mas é claro que eu estou falando do elefante e vocês estão falando da formiguinha, né? Uma coisa é você estar na máquina pública, eles têm estão no poder, né? Eles estão no poder há muito tempo. Outra coisa é lutar contra o poder. É diferente de ter sido vítima de um golpe e depois ter sido proibido de falar sobre o assunto, era contra a lei. Exilados. Depois restabelece, vamos dizer assim, quando Dom Luís mandou uma carta aos constituintes, então se restabeleceu isso, colocou dentro da lei
os monarquistas. E ter toda uma campanha publicitária com novelas, olha, escravidão, e agora a gente pode falar, as fake news que foram utilizadas naquele plebiscito, que foi assim, a toque de caixa como agora. Se tiver essa consulta popular, também vai ser a toque de caixa. A gente trabalha com isso. Quando pensaram que tinha enterrado a monarquia naquele plebiscito, pelo contrário, as pessoas falavam, então tem família imperial? Então foi aí que ressurgiu vamos dizer assim, o assunto, né? O trabalho contra a monarquia, inclusive, é tão cruel. Recentemente eu fiquei sabendo que saiu um filme que faz uma paródia da família imperial brasileira. Esse não teve tanta divulgação, mas a escravizaura, exatamente na época do plebiscito anterior, foi para isso. Sim. Mas isso é normal, né? E a gente tem que lembrar que também já está falando de um fenômeno político, né? Política tem boato, tem fake news, agora tem oposição, tem as redes sociais para... como dizem... Com a internet muita coisa muda, com as redes sociais, etc. O Kaffer diz que você combate boatos com informação. Toda vez que vê uma mentira, você tem que mostrar a verdade. Ter mais essa alcance, né? Comunicação é uma coisa muito complexa, né? Porque a gente não tem telepatia, né? Então, o que a gente pensa não é o que chega na cabeça das pessoas e a gente tem que transformar em palavras. Mas você não sabe falar para... O problema também foi que teve, eu me lembro da Globo, aparecia lá no Fantástico, esses programas, aparecia várias pessoas reivindicando o trono, eu sou eu queria ser rei porque eu sou o rei da cocada preta, parecia um cara todo surdo, violento, objeto. Mas isso, se você assistir a televisão, se assistir a televisão inglesa, você vai ver como os humoristas fazem caricaturas da família, mas isso as pessoas levam de uma maneira diferente também, porque tem a raiz, né? Tem já a ideia consolidada. Assumir o trono, só se você comer direitinho suas verduras. Aparecia lá a rainha lá para o rei e como eu posso assumir o trono? Vai ter sempre os casos caricatos. Nós, toda essa propaganda, nós temos toda a máquina do governo, toda a grande imprensa, praticamente 90 tantos anos fora da lei, e no fim, o francês chama telefone a rabo, ou rádio peão aqui no Brasil, que fizeram correr duas ideias, que volta a escravidão, acaba o salário mínimo, e segunda, terceira, outra ideia, então monarquia absoluta, eles pensam tão bem, eu já ouvi alguém me xingar, e o pessoal confundiu a palavra, essas ideias imperialistas, e quer dizer, um cara que manda, não sei o que, eles pensam em monarquia absoluta. Não é assim. Não dá para explicar. Numa hora dessas, como é que você vai explicar? O símbolo, para muita gente, o símbolo da monarquia absoluta é Luís XIV. Acontece que Luís XIV tinha muito menos poder do que qualquer presidente da República atual. Há o famoso caso do Moinho de Sanssouci, não sei se você conhece. Não, esse não. Pode procurar na internet, procura Moinho de Sanssouci. Qual é a história? O rei Frederico II da Prússia tinha a pretensão de ser uma espécie de Luís XIV prussiano. E imitava as coisas de Luís XIV, etc. E construiu um castelo, chamado de Sanssouci, até o nome era francês. Sanssouci sem preocupações, sem receios. Bom, bastante bonito. E no seu parque tinha um moinho. E para esse moinho, os camponeses levavam um saco de trigo, de outras, etc., para moer. E, evidentemente, passando burrico com os sacos, etc., sujava, ficava aquela trilha, e as pessoas perguntavam ao rei da Prússia, por que não desapropria esse moinho? Tira esse moinho daqui, está feio. Além de mais, suja o seu jardim. Disse, não, porque é um direito dele. Eu já ofereci um moleiro comprar um moinho por 2, 3 vezes o preço do real do moinho. Não há meio de mudar a cabeça dele. O que eu posso fazer? 2 gerações depois, um neto do boleiro procurou da Prússia
Ele disse, olha, eu quero vender meu moinho. Essa majestade está disposta a comprar ainda? Não. Porque esse moinho passou a ser o símbolo do respeito à coroa ao direito do uso, direito de propriedade, que é um direito natural. Hoje em dia, imagina um prefeito que faz uma praça e alguém tem um boteco no meio do prefeito, no meio da praça, e que enfeia a praça. Ele vai e se apropria, depois não paga, né? Precatório, foi Tem um artigo interessante do autor francês, Pierre Gachot, um grande soberano francês, sobre o absolutismo de Luís XIV e a democracia moderna, em que ele compara o que é o presidente da República da França com o poder de Luís XIV. Não tem comparação, porque o presidente da República tem 100 vezes mais poder do que Luís XIV. Mas Luís XIV tem algo que já tinha influência. Bom, na derrama da população. Na derrama só pegavam 20%, agora pegam 40%, né? É. Essa é a realidade. Portanto, vamos continuar a trabalhar essa ideia. Professor, você vê como é que é complexo isso. Há uns 10, 12 Anatole anos... France, apenas no último dado, Sim. Anatole France, que é um republicano ferrenho, dizia outra frase, a República é a carta de euforia da feiura. E foi. O Dwight Lieb esteve presidindo um desses congressos da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, lá no Sheraton, né? E ele, aquela comunicação que ele tem, ele era o rei da comunicação no país, né? Então, não tinha rei, mas tinha rei da comunicação, né? E ele chegou, um auditório de mais de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, e chegou, já relaxou todo mundo, né? Disse, na faculdade de Direito se explica que o advogado não é ladrão, que o advogado é o preto da lei. Sim. Na psiquiatria se explica que é para resolver, a primeira aula tem que mostrar que não é para resolver o problema do próprio psiquiatra, né? Para que a pessoa escolhe aquele ramo, né? E aí ele disse, então o agronegócio é um problema complicado, porque realmente, aí deu aquela metáfora, ele disse, na primeira aula de marketing, né? Ele disse, acho que era a explicação, né? Eu fiz muito comezinha, né? E por que se come ovo de galinha e não de pato, né? Sim, todo publicitário conta essa história. Ele disse, porque a patinha põe o ovo dela e desce para o lago, tudo fica tranquilo lá. E a galinha põe o ovo dela, faz aquele estardalhaço todo, a criançada chega, mamãe, vai fazer o bolinho de chuva, vai fazer não sei o quê, dá certo naquela coisa toda. E ele falou, então vocês, o que acontece com o agronegócio, vocês não fazem marketing. Vocês ficam enfurnados nas fazendas de vocês e não fazem marketing. Eu tenho que mostrar a potência que é o agronegócio, que há 50 anos atrás importava esse alimento e agora são o maior exportador do mundo. Né? Ele falou, então você tem que soltar o troco, minha gente, soltar o troco e fazer... Quer dizer, claro que a monarquia é uma coisa diferente, porque... Mas por coincidência, acho que foi ontem, anteontem, estava vendo lá no Revista Oeste, o Tejon, fazendo uma palestra justamente sobre o problema da comunicação no agronegócio. Isso, exatamente. Ele estava falando exatamente disso. É a batalha. Eu sempre fiquei enfurnado dentro da fazenda dele, em cima do trator dele, eu produzo não sei quanto, eu faço não sei o quê, eu tenho 2.000 cabeças de gato, tenho não sei o quê e tal, mas não faz marketing. Então, é aquele desastre. Vem a esquerda, fala que não sei o quê... Então, mas é o que eu estava falando de comunicação. Comunicação é um processo muito complexo que não tem uma boa forma de fazer. A gente tem que saber falar, transformar as ideias, e esse é um defeito da humanidade. Todo mundo tem problemas em grau maior ou menor de comunicação, mas se você conseguir criar uma boa estratégia de comunicação, uma boa estrutura, até por isso você se destaca, você sai na frente, você consegue passar suas ideias, né? Como o príncipe disse, aquela impronta na cabeça, no fundo do subconsciente das pessoas, é brutal. Eu viajo aí, já viajei milhões de quilômetros no Brasil, já foram uns 40 carros já com praticamente 300, 400 mil até esgotar o carro, né? E de todo lugar se vai, se diz que o príncipe coordena a paz do campo, é aquela abertura colossal, né? Da parte toda do glamour que se tem pela pessoa do príncipe, tudo, etc. Sim, Então, né? Até você falou, né? O rei da comunicação. O rei é a excelência, né? O rei do futebol, o rei da política, né? O rei é sempre o melhor, né?
Isso está no imaginário das pessoas, né? Falar com o presidente é capaz de não sair correndo, né? A primeira coisa é guardar a bolsa, né? Na verdade, tem uma área, né, de comunicação chamada semiótica que estuda justamente essa construção dos simbolismos, né, dos significados. E aí eu não sou especialista de comunicação, né? Meu trabalho é mais marketing, principalmente serviços. Mas tem gente profissional especializado, né, que tem domínio dessas técnicas, né? E é sempre ideal a gente buscar esses profissionais para dar o apoio, porque hoje no mundo de hoje todo mundo está trabalhando de forma profissional, né? Você tem que ter alguma... E como o príncipe falou, envolve tempo e dinheiro, né? Mas isso é parte da vida, né? Bom, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado.